concertos no mundo, tipo a Concerto Gebouw na Holanda e a Musikverein na Áustria, as duas têm essa mesma forma. Isso facilita a difusão sonora mais do que a Arena, por exemplo, né? Ou a Ferradura, que tem vários teatros, né? Para todo mundo conseguir escolher. Construída com estrutura de concreto e alvenaria de tijolos no estilo Luís XVI, com esculturas e minuciosos detalhes, a Júlio Prestes seria a estação inicial da Estrada de Ferro Sorocabana, a principal via de transporte de café em São Paulo, ocupando área total de 25 mil metros quadrados. A estação foi completamente restaurada e remodelada pelo governo do estado, de forma a ser transformada na Sala São Paulo. Inaugurada no dia 9 de julho de 1999, ao som da Segunda Sinfonia de Gustav Mahler, foi a primeira sala de concertos do Brasil, considerada uma das melhores do mundo desde sua concepção. A sala tem capacidade para 1.498 espectadores e 22 camarotes. É a sede da Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo e do Coro da USESP. Foi concebida de acordo com os mais atualizados padrões internacionais e muitos especialistas consideram-na uma das melhores salas de concerto com melhor acústica do mundo. A Sala São Paulo foi planejada de forma que o som refletisse da melhor forma possível. O grande desafio era fazer isso dentro de um edifício já construído sem poder alterar sua arquitetura. Pensando nisso, diversos profissionais pesquisaram a melhor forma de executar um projeto, selecionando os materiais e os recursos adequados. Esses materiais e recursos foram pensados conciliando as diferentes necessidades de cada espaço da sala, sendo essas a de absorção, difusão ou reflexão das ondas sonoras. A absorção ocorre quando a onda sonora entra em contato com uma superfície e deixa de se propagar. Isso acontece em materiais densos, cuja superfície é maleável e macia. A difusão é responsável por espalhar o som. A descontinuidade e a irregularidade dos materiais de revestimento, assim como a forma das paredes, provocam essa difusão, espalhando o som pelo ambiente. A reflexão é uma técnica muito importante para a acústica, uma vez que, assim que a onda sonora atinge algum obstáculo refrator, ela retorna à origem da propagação com a mesma velocidade, frequência e comprimento da onda emitida. O tempo de reverberação é o tempo que um som emitido percorre até tornar-se inaudível pelo ouvido humano. O tempo de reverberação pode mudar de acordo com o volume da sala, com o coeficiente de materiais de absorção nela presentes e a área do seu piso, parede e tetos. Agora, vamos ver a diferença que o tempo de reverberação pode fazer. Bem-vindo à ferramenta do campo de reverberação da Armstrong. Bem-vindo à ferramenta do cálculo de reverberação da Armstrong. Bem-vindo à ferramenta do cálculo de reverberação da Armstrong. Bem-vindo à ferramenta do cálculo de reverberação da Armstrong. A Sala São Paulo apresenta uma característica única. É a única sala de concerto do mundo com forro móvel completo. Esse forro consiste em 15 placas de madeira que se deslocam verticalmente, para cima e para baixo. Esse deslocamento faz variar o volume do ar da sala, garantindo grande flexibilidade acústica de maneira a atender a demanda de diferentes espetáculos, já que diferentes conjuntos de instrumentos emitem diferentes ondas sonoras e, assim, necessitam de um diferente tempo de reverberação. Quando as placas localizam-se mais para cima, há mais reverberação das ondas, e quando mais para baixo, há menos reverberação. Ao se mover, o forro altera o volume e o tempo de reverberação do som, isto é, o tempo entre a emissão do som até esse se tornar inaudível. A possibilidade da alteração desse tempo é muito positiva, uma vez que cada tipo de música foi criado para um diferente espaço e, portanto, exige um diferente tempo de reverberação. Além de alterar o tempo de reverberação, ao deslocar o forro, ainda é possível alterar a clareza do som, ao deixar as placas do forro em diferentes níveis e permitir a passagem do som para o espaço acoplado acima do forro. Mozart, por exemplo, ele fora
compositor da corte na Áustria. Então ele pensava sua música para aquele espaço. Óbvio, ele não sabia nada de física, mas intuitivamente ele sentia a música naquele espaço. Era um espaço bem reduzido, com pouquíssima gente, manobreza austríaca, então um espaço bem confinado e com pouquíssimos instrumentos. E Bach, por exemplo, que é outro cara da música clássica, ele já compôs suas músicas em igrejas. Ele tocava órgão, né, que é um instrumento em tudo, que fica na parede das igrejas assim, que um órgão, por exemplo, nem entra nos locais em que Mozart fazia suas músicas. Então, para isso, por exemplo, para simular um concerto de Bach com coro, por exemplo, e com órgão, o forro tende a subir, já que ele pensou sua música para aquele determinado espaço. Isso vai alterar o tempo de reverberação, né, que é o tempo em que uma nota é tocada até se tornar inaudível pelo ouvido humano, certo? Lançar um nível de decibéis mínimo que a gente não consegue mais ouvir. Então, como as ondas se propagam pelo ar, né, são ondas mecânicas, você tem mais ou menos quantidade de ar, modifica o seu comportamento. Então, subindo, aumenta-se esse tempo de reverberação, descendo acontece exatamente o oposto. Ele chega, pessoal, até o topo dos vitrais. As ondas sonoras passam pelo forro atingindo também o espaço acoplado, o que poderia alterar a acústica da sala negativamente ao haver excessiva reflexão do som. Entretanto, foram inseridas nesse espaço bandeiras acústicas, que nada mais são do que grandes cortinas de veludo. Essas bandeiras, assim como o forro, são retráteis, podendo ser acionadas quando necessário. São localizadas estrategicamente nos vãos entre a placa do forro, o que faz com que essas características de reverberação no espaço acoplado acima do forro sejam sintonizadas, ou seja, cumprem o papel de absorção das ondas sonoras que cada situação exige. Essas cortinas são de extrema importância, uma vez que sem elas, as ondas emitidas atravessariam os vãos e ocupariam o espaço acoplado, podendo assim serem refletidas de volta, sendo prejudiciais à sonoridade de determinados espetáculos. Toda a estrutura da sala, onde se localizam o palco e as cadeiras, ficam em cima de duas lajes de concreto. O concreto é um material que tem como característica não permitir que as ondas sonoras se propaguem com muita velocidade e, assim, isola o som. Para eliminar o ruído e a vibração dos trens, foram usados 2.000 isoladores de neoprene, um disco de borracha sintética introduzido entre as lajes de concreto, sob o piso do palco e o da plateia. É o mesmo usado em pontes de áreas sujeitas a terremotos para absorver impactos. Assim, quem está na sala não escuta o barulho subterrâneo produzido pelo trem que passa muito perto da Sala São Paulo. A acústica de uma sala de concertos não pode ser alterada se estiver cheia ou vazia. Sendo assim, os assentos são pensados para absorver a mesma quantidade de som que o corpo humano, fazendo com que, em termos de acústica, a quantidade de pessoas presentes seja irrelevante, não alterando a propagação das ondas sonoras. Por isso, eles são feitos de madeira, com uma espuma na parte das costas e assento. São dobráveis e há madeira na parte inferior para que o som reflita. A lateral apresenta madeiras irregulares para também aumentar a reflexão. O ar-condicionado, por sua vez, deve levar em consideração duas questões: o barulho, emissão de ondas sonoras, e a temperatura. Quanto ao barulho, é de extrema importância que não haja quaisquer emissão sonora, pois interferiria no protagonismo dos instrumentos. Para isso, temos um ar-condicionado silencioso, revestido por lã de vidro, o que, como painel acústico, impede a reflexão de ondas. Já no que se refere à temperatura, essa deve estar muito agradável, de forma que o público não sinta necessidade de usar casacos ou muita roupa. Mas o que isso mudaria? A reverberação média humana, se o corpo estiver com excesso de roupas, pode ser alterada. O nível de absorção do nosso corpo acaba sendo influenciado, já que casacos de lã ou até mesmo outros materiais acabam tornando a reverberação sonora ambiente mais reduzida do que a comum. A Sala São Paulo possui o formato de um retângulo áureo que encaixa-se no padrão caixa de sapato. O formato retangular tem, necessariamente, que possuir as medidas comprimento, largura e altura como não múltiplas de si e sem fatores comuns entre elas. Quando há um ponto emissor na sala, suas ondas sonoras se difundem. Ao colidirem com um obstáculo, no caso uma parede, se o material não for absorvente, essas ondas irão refletir. Caso essa reflexão seja contínua, em certo ponto, o som ficará excessivo de modo que dificultará a compreensão, a clareza do que chega ao receptor. Mas então, por que o objetivo da sala é refletir? A reflexão sonora, para que não fique inteligível, deve ter um baixo tempo de reverberação.
O eco, que reproduziria um mau entendimento do som, ocorre quando as ondas refletidas demoram mais do que 0,1 segundos entre sua reflexão e o retorno ao receptor. Portanto, o tempo de reverberação da sala deve ser menor. Para que a reflexão seja controlada, o forro móvel funciona como um recurso parcialmente absorvente, o que faz com que a cada vez que uma onda colhida com o forro perca uma parte de sua energia. Assim, a reflexão das ondas acontecerá, mas o controle delas aparecerá à medida de que uma hora a energia irá acabar e novas ondas serão emitidas, repetindo o ciclo sem gerar eco. Outro fator muito importante para a acústica da sala que pode passar despercebido são as inúmeras irregularidades nela presentes. Com o baixo tempo de reverberação, as ondas colidem de uma superfície desigual para outra, sendo que o ângulo de incidência da onda sonora, assim como nos raios de luz, será igual ao ângulo de reflexão. Essas irregularidades também contribuem para que a quantidade de reflexões aumente consideravelmente, difundindo as ondas por todos os lados. O alcance do som, então, tem um alto crescimento devido às ondas dispersas por todo o espaço. Essas irregularidades estão presentes nas colunas de concreto, nas laterais das cadeiras de madeira, como já dito antes, na parte frontal dos camarotes elevados e nos enfeites de concreto localizados na parte superior dos camarotes. Esses enfeites já estavam construídos antes da reforma da sala e, portanto, os engenheiros precisaram considerá-lo na hora da construção. Esses acabaram tendo um papel bem importante na reflexão das ondas que chegam aos camarotes, uma vez que sem eles, essas ficariam ali proporcionando uma distorção acústica não desejada. Ainda considerando o formato caixa de sapato, suas vantagens, como é possível notar no retângulo 2, apresentam-se já que o número de frentes da onda aumenta à medida que o tempo avança. Isso nos mostra que as reflexões são densas e com um decaimento suave no caso da sala retangular. Portanto, a difusão do som em retângulos, com suas medidas dentro dos padrões acústicos, é de extrema eficácia. Ainda, no que diz respeito à centralidade do auditório em si, é possível notar outro benefício, já que o local encontra-se no exato centro do edifício. Isso traz um aspecto mais simétrico e contribui para um maior controle das ondas sonoras.